Estamos de volta com o programa Roda de Conversa. O tema desta edição é Escola, Família e Comunidade. Trabalho em equipe. Reuniões fazem parte da rotina escolar e o diálogo entre família e escola é possível e traz bons exemplos. É o que a gente vai ver na próxima matéria. Na Escola Estadual Getúlio Vargas, a reunião de hoje discute o desempenho dos alunos e estratégias para melhorar o aprendizado. Uma conquista para a equipe escolar, que conseguiu reunir mais de 100 pais em plena tarde de sexta-feira. Os pais eles passam a participar de uma maneira mais crítica, eles passam a sugerir ideias, a escola passa a ouvir o aluno, ouvir o pai, o que o pai acha de tal ideia, de qual estratégia está sendo traçada, e com isso novas estratégias são moldadas e o processo do ensino-aprendizagem fica mais tranquilo de ser executado. Qual o segredo para conseguir trazer a família? Pelo menos essa escola aqui, eles tentam procurar horários flexíveis para falar com os pais. Já fizeram reunião à tarde, já fizeram reunião ao sábado, já fizeram reunião à noite para quem diz que trabalha o dia inteiro e não pode vir. Os pais atuantes lamentam o desinteresse dos demais. A gente não tem a grande participação dos pais como deveria ter. Isso torna a nossa sociedade até um pouco mais, digamos assim, violenta, porque os pais não participam, o aluno se sente excluído da sociedade. Para esta professora, que coordena um grupo de pesquisa em psicanálise e educação, o diálogo é fundamental na rotina escolar. Conversação é uma metodologia de pesquisa e intervenção e inspirada na psicanálise. Como ninguém é dono das palavras, dos significantes, que uns possam dar ideias para os outros e a palavra circular. E isso tem um efeito de saber que possa ser extraído dessa conversação. A psicanalista, que aplicou a conversação em diversas escolas públicas, conta que a intervenção não atinge todos da mesma maneira, mas garante que traz bons resultados. Então eu lembro que uma vez nós fizemos conversações com alunos de 6 anos de idade, uma turma que estava difícil, que não tinha conseguido ainda se alfabetizar, já estava quase no final do ano. A professora depois deu um testemunho para a gente de que os alunos estavam muito mais tranquilos dentro da sala, não estavam se agredindo e que tinham dado assim, um boom em relação à alfabetização. Uma metodologia sem contraindicação, que pode ser utilizada com professores, funcionários, alunos e também com a família. Foi uma proposta da escola fazer um trabalho com um grupo de pais. Esse trabalho foi feito e o que ele revelou assim, da parte dos pais foi assim, uma desconsideração total da escola com os pais. Você vê que a intenção da escola não era essa, já que estava propondo um trabalho para os pais. Mas ninguém apareceu lá, ninguém deu notícia e os pais dizendo como é que eles se sentem também quando eles são procurados, convocados para a escola. Então essa mensagem que a gente extrai, assim, esse saber, isso que é produzido na conversação, a gente leva para o outro lado para promover um laço diferente. E lembrando, você pode participar do programa Roda de Conversa, mandando suas críticas, sugestões, temas para que a gente possa trabalhar aqui ao longo do programa. Anote aí o e-mail, é magistra.rodadeconversa@educação, sem a cedilha e sem o tio, .mg.gov.br. De volta ao nosso debate, professor Walter, e aí, o exemplo dessa escola? Eu achei ótimo, né? Eu só fico incomodado um pouco com esse modelo de palestra, sabe? Porque eu já trabalhei com uma técnica em várias comunidades que chama reuniões multifamiliares, que é um modelo da teoria sistêmica que rompe com essa ideia que só os adultos da família têm a dizer acerca da família. Não, todos membros familiares, vizinhos, amigos, um professor de capoeira, um pastor, um padre, todos que participam, professor, tem algo a dizer. Então, essas reuniões multifamiliares, a gente chama as crianças, os vizinhos, os amigos, o padre, quem quiser aberto, para discutir um tema de interesse comum, né? E aí a gente trabalha com técnicas teatrais. Então, ao invés de você fazer um discurso sobre a importância do afeto na família, a gente fala assim, vamos fazer uma família aqui agora, no improviso. Quem quer ser um pai, uma mãe, pai vão poucos, né? Às vezes já aconteceu uma mãe fazer papel de pai lá. Ah, eu sou pai e mãe, então vou fazer o papel de pai. E aí a gente, então vocês são uma família que não tem carinho. Se vira.
Agora vamos fazer uma família que tem carinho. E aí desmancha a cena, e aí você como criança, como sentiu, você observando o que sentiu. E aí, ultimamente, eu estou usando uma técnica brasileira, que é o teatro do oprimido, né, do Augusto Boal, que é muito rico, porque você cria um fórum, né, interativo, que aí quem quer vir aqui fazer um pai diferente? Quem quer aqui fazer uma mãe diferente? O que vocês estão achando desse pai, dessa mãe? Você, criança, o que você quer fazer aqui, um filho diferente? Como é que... Aí tem toda uma reflexão e as pessoas se identificam, se emocionam, porque eu tenho um princípio comigo, o seguinte: se você não mudar a emoção, você não muda seu pensamento. Né? O pensamento verdadeiro é emocionado, então você tem que tocar na emoção. Então, se tem uma criança ali que sofre violência, ela está vendo uma cena de uma família que tem violência, ela se manifesta, o pai se manifesta. Então, é um tipo de participação diferente, que tem um vínculo afetivo, que é mais vivo, que é mais concreto, que é mais atual, né? Gosto muito desse trabalho, assim. Quando me chama para fazer palestra em escola, aí eu pego aquela mesa lá que a escola coloca no meio da roda, assim, vamos fazer uma família aqui que tem esse problema e vamos ver o que acontece, né? Eu acho muito mais significativo. Eu acho que, assim, essa escola ela traz alguns elementos que são muito interessantes, Walter. O primeiro é o elemento de que ela não convoca a família só para trabalhar com questões que são típicas, né? Há um grande estudo feito em São Paulo, por exemplo, que mostra que o tema de reuniões com pais é o comportamento. Não estou dizendo que normalmente um comportamento negativo na escola. A Paula tocou nesse assunto. Não estou dizendo que este não seja um assunto importante. É de extrema relevância. Hoje é o grande tema da escola, são as relações. Há um cansaço nas relações e, obviamente, esse assunto vai ser abordado. Mas ela rompe com isso. Ela se propõe a discutir o aprendizado, a discutir as questões pedagógicas. E ela avança ainda em outro sentido que é importante, que é sair do discurso de quem diz que os pais não vêm à escola, de que os pais são omissos, e de colocar estratégias, de reconhecer que aqueles pais, assim como os próprios professores, têm dificuldades, por exemplo, de ir à escola dos filhos. Não é fácil você largar o seu trabalho, não é? Então você vai criando estratégias. Eu acho que essa é a grande saída. Você sair do discurso de quem culpabiliza a família ou de quem culpabiliza a escola e você buscar estratégias para que essa relação de fato exista, para que essa parceria ela aconteça de fato, para que ela não seja um discurso. E Paula, uma coisa só, isso é interessante, eu queria que você também pegasse o gancho numa outra questão. Quando a própria diretora, o vice-diretor, falando da formulação de políticas a partir da reunião com o pai, quer dizer, não é só ali um momento, confirmando que você fala, que olha, seu filho está assim, não está indo bem, mas na verdade estão discutindo o futuro, quer dizer, é um outro momento que a gente está vivendo, não é? Completando só um negocinho antes aqui, que o Luciano falou, que eu acho fundamental, que as relações elas precisam de ser estudadas, a gente não tem de achar um bode expiatório, que seja família, que seja escola, sabe, mas de estar discutindo e vendo aonde que esse nó está, sabe, isso eu acho fundamental. Eu acho que quando você traz a família, a comunidade e abre a escola, você acaba conseguindo detectar e, de repente, fazer quase um diagnóstico, né, do que aquela comunidade espera daquela escola. Nós temos políticas públicas, projetos que foram criados e que estão aí. Um deles, ele está sendo... o governo do estado está investindo pesado nele, que é o Escola Viva, Comunidade Ativa, né? A gente tem o Escola Aberta, que é um programa do governo federal. Então, as iniciativas acontecem. Então, eu fico pensando o que a gente tem de fazer. Né? Primeiro, não é o primeiro problema, falar assim, não vai dar certo, desistir por aí. Lógico que vai ter problema, ter uma escola aberta no final de semana, isso é difícil, né? As pessoas alegam 1000 problemas, a questão da segurança, quem que vai ficar, quem que vai ser o profissional que vai ficar lá dentro, qual o custo. Então, eu acho que a gente tem de fazer uma discussão para além disso. E a política, pegando só mais uma coisinha, a política ela não pode sair de qualquer lugar. A gente sabe que a política é uma estratégia de convencimento
E eu acho que dentro da escola ela não pode ter essa conotação de só convencimento. A escola, a família tem de entender que aquela política é melhor para ela do que qualquer outra, sabe? E a política ela tem de estar centrada no município, no território, ela tem de ter uma adequação a uma realidade que é muito diversa. Se a gente pensa no governo, no estado de Minas Gerais, são 853 municípios num estado que tem uma diversidade social, econômica, cultural imensa. Então, se a gente não cria políticas flexíveis e que conseguem se adaptar à realidade de cada lugar e de cada escola, nós vamos continuar fingindo que a gente tem, sabe? Professor, em termos de políticas públicas, eu acredito que a gente tem que trabalhar com políticas integradas, né, de forma intersetorial, porque não é possível pensar saúde sem educação, educação sem saúde, sem assistência, quer dizer, tudo isso é interligado, né? Então, o que a gente precisa de trabalhar é de forma intersetorial, integrada. E nas minhas experiências, né, tentando discutir políticas intersetoriais, o que eu percebi é o seguinte, né? A maioria dos profissionais trabalha de forma isolada, seja na saúde, na segurança, na assistência, na educação. E como eu trabalho isolado, então eu vou assumir a função do outro. Então, se eu sou professora, eu não trabalho com CREAS ou com CRAS, eu vou ser assistente social, porque o menino tem um problema de assistência. Você é psicóloga, você é enfermeira, você é médico não é nada e nem consegue ser professora de direito. Se eu sou, então, um policial que identifica um casal que está sofrendo violência, eu não vou fazer meu papel de repressão, né? Então, assim, o que eu percebi na minha experiência de pesquisa para discutir políticas é que as pessoas não sabem trabalhar em equipe, coletivamente, né? A saúde trabalha isolada, a assistência trabalha isolada, e não tem como fazer educação de forma isolada, nem saúde, nem assistência. Então, a gente precisa de um outro paradigma, né? Um profissional interdisciplinar, transdisciplinar, que integre as políticas, né? Então, assim, no caso da escola, ela tem que sair do seu isolamento, né? Porque o que a gente vê são professoras sobrecarregadas, que estão isoladas da família, querem ser mãe, tia, avó, enfermeira, psicóloga, aí vem um adoecimento psíquico, que não é baixo, né? Adoecimento físico também, que uma coisa não é separada da outra, né? Porque se você faz um estudo, um levantamento de adoecimento de professores, é muito alto, né? Por causa de toda essa sobrecarga, né, desse isolamento, né? Então, o que eu indico é isso. Solução? Na verdade, assim, políticas que fomentem a intervenção, a parceria da escola com a família, elas são variadas e no mundo inteiro isso não é a realidade brasileira, né? Vão desde coisas mais pontuais, como uma festa da família na escola, a programas, não é? Agora, eu acredito que, de fato, essa parceria ela é benéfica à medida que a gente consegue ouvir esses pais e construir com ele um projeto pedagógico, um projeto político-pedagógico que, de fato, consiga captar os anseios desses pais, porque esses pais têm uma ideia do que querem para os seus filhos e do que pensam que é uma escola. E só à medida que a escola, então, desenvolve estratégias que façam com que esses pais possam aderir a esse projeto pedagógico, é que essa escola tem um ganho real, né? Na verdade, as escolas que a gente tem visto aí, que se fala que há uma parceria de fato entre família e escola e que há um bom desempenho escolar e que há uma redução da violência, são escolas que, mais do que ir à escola, os pais aderiram a esse projeto que a escola tem. Porque falta é um projeto deles também, porque é um projeto deles também. Aliás, eu acho que as escolas vivem, por máximo que a gente fala de projeto político-pedagógico, elas vivem uma crise de projeto, do que elas esperam, do que elas querem. Não é? A educação vive isso e talvez aí a dificuldade de se definir papéis, porque, de fato, quando a gente vai discutir, a gente não sabe bem o que quer da escola e o que a gente quer da família. Então, a construção de projetos eu acho algo relevante. O pai adere ao projeto da escola quando a escola também adere aos seus próprios projetos, aos projetos dos pais. E aí você consegue empoderar a escola e a família.
Infelizmente, o nosso tempo acabou. Professora Paula, muito obrigado. Professor Luciano, também muito obrigado. Professor Walter, espero revê-los em outras oportunidades aqui no Roda de Conversa, para que a gente possa conversar sobre esse e outros temas que envolvem escola, família, comunidade, um ambiente muito complexo. Muito obrigado pela presença de vocês. E o Roda de Conversa vai ficando por aqui. Lembrando que você pode participar do nosso programa, enviando sugestões para que a gente possa construir juntos um programa mais interessante. Anote aí o nosso e-mail, magistra.rodadeconversa@educação, sem a cedilha e sem o tio.mg.gov.br. Anote também o site da Magistra, sem o www, magistra.mg.gov.br. Mais uma vez, magistra.mg.gov.br. Muito obrigado, até o próximo programa.